canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia e, como sempre, com muitas informações. Bom, gostaria que você prestasse bastante atenção. Acho que esse vídeo pode te elucidar e tirar um pouco das suas dúvidas e você entender um pouco da revolução que o Clube de Regatas Vasco da Gama vai passar. É isso mesmo, aquele clube antigo que você conhecia, com muita dose de amadorismo, isso vai ficar para trás e muitas coisas acontecerão no Vasco a partir de agora e nos próximos anos. Não se pega um clube bagunçado como o Vasco era nos últimos 20 anos e faz dele uma grande potência no futebol brasileiro da noite para o dia. Apesar do recurso do dinheiro que vem entrando agora com a 777, alguns processos levam tempo. Então gostaria que você prestasse bastante atenção, não apenas nesse vídeo, mas principalmente nos vídeos aí amanhã e no decorrer da semana, que eu vou trazer algumas informações para vocês importantes. Dito isso, deixa o like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Bom, o Luiz Melo, que é o CEO da SAF do Vasco, teve hoje no CT Moacir Barbosa e bateu um papo com a imprensa. Tive lá presente e fiz 3 perguntas hoje na coletiva. Mas eu vou deixar as minhas perguntas para um próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu gostaria de dividir alguns assuntos com vocês. Primeiro, a questão do orçamento do Vasco para o ano que vem. O Vasco tem aí os 190 milhões que entrou nesse ano, uma parte foi utilizada que foi os 70 milhões lá em abril, sobraram 120, desse o Vasco já usou um pedaço, sobra um restante e tem mais 120 para o ano que vem. Ele vai explicar um pouco, o Luiz Melo, de como vai ser o orçamento do Vasco para a temporada 2023. Ele até informa que vai ter uma reunião no Conselho Fiscal daqui a 3 semanas para poder aprovar o orçamento do Vasco. E também ele comenta aquela fala do Josh Wander e as mudanças que já aconteceram no clube nesse período aí do meado do ano para cá. Então com vocês o Luiz Melo detalhando um pouco melhor essas situações. A gente agora tem orçamento, o orçamento do Vasco ele vai ser aprovado no Conselho Fiscal. Daqui a 3 semanas a gente vai ter o Conselho Fiscal aprova o orçamento que vai ser implementado no próximo ano. A declaração do Josh eu vou colocar à disposição mais recursos. Então, por exemplo, a gente tem, como é que isso acontece na prática, né? A gente tem hoje acesso a estatísticas para melhores análises de atletas. Então, hoje dentro do grupo a gente tem pessoas especializadas realmente na parte de analytics que auxiliam o Paulo e a equipe a escolher os melhores atletas. O que mais que a gente tem acesso? A gente está conversando com uma pessoa dentro do grupo que fala sobre CRM. A gente vai ter hoje uma pessoa especialista em Data Lake para que a gente consiga realmente pegar as informações do nosso torcedor, consiga trabalhar um CRM de forma ativa. Porque a partir do momento que eu tenho CRM de forma ativa, eu consigo melhorar o sócio-torcedor. Nosso programa de sócio-torcedor consegue gerar mais receita para o clube. Então, além disso, a gente vai poder qualificar o nosso elenco, trazendo jogadores realmente que possam participar de uma competição como a Série A do futebol brasileiro, que cada vez mais demanda um investimento maior. Então, considerando todos esses investimentos, a gente chegou aqui, desde que a 777 entrou, se a gente der um passo atrás, desde março, que quando foi feito a MOU, a gente colocou os salários em dia. Isso a gente acha, a gente entende que é uma primeira utilização dos recursos. Há 8 meses, há mais de 8 meses até, o salário do Vasco não atrasa. Antigamente, quando a gente pagava o salário, saía na imprensa. Hoje em dia já virou uma coisa normal. A gente consegue trazer profissionais que estavam em outras empresas ou em outros clubes que tem interesse em hoje trabalhar no Vasco da Gama. A gente consegue tirar profissionais de mercado corporativo que entendem que a indústria do futebol ela vai gerar muito recurso, como já tem gerado. Se você olhar os 3 que subiram são SAF, né? A gente está falando da gente está falando do Bahia, a gente está falando do Cruzeiro e o Grêmio, todo que acaba não sendo SAF, mas os 3 da Série B que subiram, a gente está falando de 3 clubes que são SAF. É um investimento direto, é um investimento que vai ser realmente revertido ao futebol através da melhora na qualidade e da infraestrutura no futebol. Se vocês verem, a gente já começou a fazer obra no CT. A gente chegou aqui no domingo, na segunda-feira a gente já tinha caminhões para melhorar os campos. Então, a
isso está acontecendo. É aí que vai ser realmente aplicado o investimento de melhoria de infraestrutura e plantel. Bom, e agora vamos tratar de um outro assunto também muito importante, que é a questão do CEO. É uma nomenclatura aí mais ligada ao meio corporativo, não era muito usual no meio do futebol, até porque o futebol começou a se profissionalizar à vera de alguns anos para cá. Alguns clubes já vêm adotando essa questão do CEO. E o Luiz Melo vai responder o que é um CEO do clube, o que faz. E agora, fundamental, presta bastante atenção quando ele falar desse quesito aqui específico, das diferenças que existem do clube associativo para a SAF e das mudanças que já estão acontecendo. Ele mesmo explica, por ter trabalhado no clube associativo e agora na SAF, ele vai explicar até como era meio caótico tomar decisões no Vasco anteriormente, porque o Vasco era um clube muito político e agora está caminhando para ser um clube estritamente profissional. Então o Luiz Melo vai detalhar essas situações. O que faz um CEO de um clube de futebol e também a diferença de trabalhar no modelo associativo e no modelo de SAF. Eu sei que tem muita gente que pergunta o que faz um CEO dentro de um clube. Qual é a mudança hoje de você ter um modelo associativo para um modelo SAF? O que isso traz na prática? Eu acho que a gente pode aproveitar um pouco desse tempo que vocês estão aqui para explicar isso. Então, o meu papel hoje? Meu papel hoje é certificar que todo mundo consiga trabalhar. Eu consigo hoje ser um maestro e todo mundo meio que vai tocando o seu piano da melhor forma possível. Sem política envolvido, realmente visando o melhor objetivo, que é a gente conseguir entregar o Vasco da melhor forma possível. Então, hoje meu papel a gente está muito acostumado, onde você tem um presidente de um clube associativo, que ele tem alguns grupos políticos que o apoiam e que dessa razão depois você tem que dividir o clube em várias vice-presidências. Por exemplo, eu posso falar dos dois lados que eu tive na associação. Na associação a gente tinha 14 vice-presidentes, 12 vice-presidentes direto, e aí qual foi a forma que a gente encontrou, até discutido com os próximos vice-presidentes? Cada vice-presidência tinha um executivo que reportava para mim. Era a forma que a gente tocava no dia a dia do clube. Hoje em dia a gente começou a criar um organograma que faz mais sentido. A gente tem 5 diretores que reportam. E cada diretoria realmente é responsável pelo seu orçamento, pelas suas entregas, cada uma tem suas metas, como é que a gente vai cumprir o orçado realizado do mês, a ideia que a gente for dar para eles de quanto eles têm para gastar no que vem, vai ter que ser cumprido. Meu papel é certificar que realmente tudo aconteça. O futebol é uma dessas casas, dessas caixinhas, né? Então o Paulo hoje tem uma equipe de analistas, ele está aqui no CT, a gente estava conversando até agora, é uma das caixas, a caixa é o carro-chefe do Vasco, e a gente sempre vai ter que andar em conjunto, porque não adianta a gente começar a trazer como era antigamente. Vai trazer um jogador que de repente ele vai ter um salário mais alto e acho que ele fica durante 3 anos. Não vai ser uma decisão de uma pessoa apenas. A gente vai juntar um grupo de pessoas. A gente melhorou a nossa área de análise para, com base em dados, descobrir quais são os melhores atletas que fazem parte da melhor forma de jogar do time e que realmente a gente consiga, no ano que vem, os melhores resultados. O Vasco volta a ser protagonista nas competições que ele vier a disputar. Bom, e agora um outro assunto também relevante, que é a questão das obras do centro de treinamento. Desde a ida do Vasco para Itu, o CT Moacir Barbosa está passando por algumas obras. Eu tive lá hoje, inclusive. No próximo vídeo eu vou trazer uma filmagem que eu fiz lá no CT e vamos falar especificamente mais de centro de treinamentos. Mas nesse momento agora, o Luiz Melo vai levantar um fato novo. O Vasco está tendo, de uma certa forma, um problema jurídico hoje com a prefeitura que inviabiliza um pouco obras mais pesadas no centro de treinamento. O Vasco recebeu um terreno ainda na gestão do Alexandre Campelo da prefeitura para fazer o seu CT. O mesmo aconteceu com o Fluminense, que fez o CT Carlos Castilho, que é bem ao lado do CT do Vasco da Gama, mas o Vasco, pelo acordo feito com a 777, tem que passar o terreno do CT para a SAF. E tem alguns problemas, porque parece, pelo que eu apurei, conversei com alguns jornalistas hoje no CT, tô até trazendo a apuração aqui já, tá? Antes da fala dele aí. Parece que quando você cede um terreno para um clube, ele é uma associação sem fins lucrativos, como a Vasco da Gama SAF é uma empresa,
e aí isso já pode ser visto de uma outra forma, e para que se faça investimento pesado para se concluir o centro de treinamentos do Vasco, a 777 quer ter garantia jurídica. Ela não vai gastar lá 50, 60 milhões de reais para terminar o CT e a qualquer momento pode dar algum problema, não conseguir transferir o CT da associação para a SAF. Então tem alguns imbróglios jurídicos nesse momento que inviabilizam a reforma de uma forma por completa. Mas independente disso, algumas melhorias já estão sendo feitas e o Vasco inclusive projeta umas obras agora no intervalo de 45 dias. O grupo se reapresenta no dia 8 de dezembro e quando retornarem já vai ter algumas melhorias. Inclusive, enquanto eu estive no CT hoje, já tinha algumas máquinas lá trabalhando, o gramado está bem castigado porque o trator passou de um lado, do outro, tem um banco de reservas que já foi colocado lá. Enfim, então vou deixar com vocês o Luiz Melo falando um pouco por cima desse cronograma de obra, o que deve acontecer nesse intervalo agora até o retorno dos atletas e essa questão do imbróglio jurídico também. Confere aí. Então hoje a gente tem 2 CTs, acho que é bom até a gente começar a clarear algumas coisas. O Vasco hoje possui 2 CTs, são 2 concessões públicas. Então a gente hoje está no CT Moacir Barbosa, que é da Prefeitura. Existe uma transição entre você sair da Prefeitura para a Associação e da Associação para a SAF, isso está acontecendo. Então hoje a gente está nesse processo junto à Prefeitura para que a gente consiga fazer essas obras. A gente tem algum cronograma interno de melhorias. O campo, por exemplo, é o nosso local de trabalho. Então vocês estão olhando, os 2 campos hoje estão em obras, começaram ontem e a ideia é que nos próximos 45 dias realmente ele seja verticalizado, você vai ter toda uma melhora para que em janeiro, quando a gente tiver o regresso dos jogadores no dia a dia, o campo realmente seja o melhor local para eles treinarem, realmente disputarem as competições. No caso de Caxias, que é uma outra concessão pública, no caso é uma concessão federal, a gente está num trâmite para que faça essa transferência da associação para a SAF, e a partir do momento que realmente a gente tem a segurança jurídica de fazer os investimentos necessários, a gente consiga investir. A gente entende que investimento no futebol não é só trazer jogadores, é investimento na estrutura, no bem-estar do atleta. Por exemplo, o meu papel durante esse período foi o quê? Certificar que nas últimas rodadas, é lógico, em todas as rodadas, os atletas tivessem o melhor tipo de material humano possível e realmente a estrutura que os permitisse subir, que era o nosso objetivo geral. Então, por essa razão, a gente ficou os últimos 4 dias em Itu, dentro de um resort, para que eles tivessem realmente a cabeça no local, treinassem e conseguissem entregar o objetivo, que era realmente a subida. Bom, e agora para finalizar esse vídeo aqui, presta muita atenção no próximo, o Luiz Melo vai explicar melhor como deve ser utilizado esses recursos aí da 777. Ele vai falar bem por cima a questão lá do acordo que foi feito no começo do ano, os 700 milhões para investimento no futebol e até 700 para pagamento de dívida e como é que devem ser utilizados esses recursos, contratação de jogador, reformas aí nos centros de treinamentos do Vasco. Então vocês vão entender um pouco melhor como deve ser realizado a alocação desses recursos. Vamos dar um passo atrás aqui para explicar um pouco de como é que foi a negociação, né? Acho que até para a gente botar os números em contexto. A gente tem que na negociação com a 777, 700 milhões são para investimento e 700 milhões são para pagamento de dívidas. Tá? Isso gera um valor total de 1,4 bi. E esse foi o número que a gente usou. Com base nos 700 milhões de investimento, a gente tem que realmente fazer os aportes necessários para que o Vasco consiga não voltar ao seu protagonismo, mas ao mesmo tempo também ter a estrutura necessária para desenvolver os seus talentos, porque uma grande parte que o Vasco entende, e até no final fez bastante diferença, foram os crias, né? Foi a nossa divisão de base. Eu não vou entrar muito no mérito dos números, de quanto é que vai entrar de aporte agora, quanto vai entrar depois. A gente tem, e aí foi falado na época, os 700 milhões que vão ser nos próximos 3 anos de investimento. É uma discussão de quando é que a gente vai precisar, quando é que a gente precisa fazer capital call, não precisa. Eu vou deixar isso um pouco de lado, porque eu acho que o importante para o torcedor a gente hoje tem investimento, digamos que a gente sempre usou um pote só, e a gente sempre falava, a gente só tem um caixa único que paga todas as dívidas e paga todas o operacional do Vasco. Hoje em dia a gente tem 2 potes, digamos assim, um pote a gente vai pagar as dívidas e outro pote a gente vai investir.
Não necessariamente eu vou pegar o dinheiro do investimento para pagar a dívida. Isso facilita o nosso trabalho, isso facilita a busca de novos atletas. Eu tenho certeza que o fato da gente hoje estar com o salário em dia, premiação em dia, toda a estrutura e o potencial que o Vasco possui, porque afinal de contas o Vasco tem o seu potencial extremamente reconhecido por todas. O Vasco teve mais de quase 8 jogos em TV aberta. O Vasco levou em São Januário mais de 430 mil pessoas em jogos em casa. Então todo mundo sabe do potencial do Vasco. O que a gente quer é que realmente esse potencial se realize. E a melhor forma de fazer isso é através de investimentos. Realmente trazer a torcida para dentro, explicar o que a gente está fazendo, mostrar que é um crescimento sustentável, é um crescimento ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer uma cesta de 10 pontos, não vai ser... o Vasco quer ser protagonista desde o primeiro ano. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça já a partir do ano que vem. Bom, uma coisa que ficou muito clara para quem assistiu a entrevista completa, a gente que esteve lá, os jornalistas ainda passaram um longo tempo assim que encerra a coletiva, conversando com o Luiz Melo, a gente ficou um tempão, tiveram diversos profissionais contratados agora pelo Vasco. Vou até passar para vocês aqui um novo organograma. O Luiz Melo é CEO do Vasco da Gama, SAF. O Paulo Brax é o diretor de futebol. Foi contratado o Lúcio Barbosa, que é o diretor financeiro, com passagem inclusive na Apple, um puta de um profissional que vai cuidar das finanças do Vasco agora na SAF. Foi contratado também o Luan Macedo, que é o diretor dos recursos humanos do Vasco da Gama. Pedro Seixas, que era vice-presidente de obras do Vasco da Gama e de patrimônio, foi contratado agora como diretor e gestor de sedes, porque foi ele que participou do desenho da construção do projeto do CT, então ele foi convidado para retornar para essa questão da reforma no centro de treinamento. A Júlia Fernandes vai vir para fazer o PMO. Dieguinho, o que é PMO? O PMO é responsável por implementar e garantir a manutenção dos padrões de projetos adotados pelas organizações, no caso o Vasco SAF. Dentro dessas diretorias há funcionários que eram da associação, mas a velha estrutura sai de cena para dar lugar ao empresarial. Além da Júlia Fernandes, que faz o PMO do Vasco, tem a Gisele Cabreira, que é diretora jurídica e foi contratada agora, e o Felipe Costa, excelente executivo, estava trabalhando na Globo, conheci ele inclusive quando eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Nenê, quando ele recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, lá na Câmara dos Vereadores, lá no centro do Rio de Janeiro, e ele vascaíno roxo, doente, e agora ele que cuida da comunicação do Vasco, no lugar do também competentíssimo Marcos Vinícius Pinto, que vai deixar muita saudade, mas o Filipão também é um baita de um profissional. Então o Vasco agora inteiro, seu departamento é profissional. São profissionais reconhecidos de mercado que estão chegando cada um para cuidar das suas funções. Tem um organograma que segue algumas ordens, como o próprio Luiz Melo explica lá no começo da entrevista. Ele é o CEO do Vasco, existem 5 potes no Vasco: futebol, clube social e algumas outras áreas. Cada responsável dessas áreas aí se reportam a ele, e ele se reporta ao Don Dressfield, que é o CEO do Grupo 777 como um todo. Num bate-papo que nós tivemos hoje com o Felipe, que cuida da comunicação do Vasco, olha que patamar chegou o Vasco hoje e como funciona esses clubes que estão inseridos numa holding, que é o que é a 777. Semanalmente, todo chefe da sua área, eles fazem uma reunião com todos os clubes do grupo. Exemplo, o Felipe Costa, que é diretor de comunicação, tem uma reunião semanal com o diretor de comunicação do Genoa, do Standard de Liège, do Sevilha, do Melbourne City e também do Red Star. Todos os diretores de comunicação do grupo da 777, eles semanalmente trocam informações entre eles aí da comunicação. E isso vale para o diretor financeiro, isso vale para o diretor de futebol, que é o Paulo Brax. Ele está em contato com o diretor de futebol do Genoa, está em contato com o diretor de futebol do Sevilha. Então existe essa troca de informações. E outra, o Vasco é a flagship, é o principal time da 777. E todo mundo comemorou o acesso do Vasco. Foi muito importante para o Genoa, para o Sevilha, para o Melbourne, para o Standard de Liège, o acesso do Vasco.
Pô, no Genoa não foi muito legal o primeiro ano. Eles estão até bem na segunda divisão da Itália agora. O Vasco subiu, então foi comemorado. O principal time é como se o Manchester City tivesse conseguido algo importante e os outros clubes do Grupo City comemoraram ali porque o seu principal time teve êxito na temporada. Passa confiança para todos os outros grupos. Inclusive, dentro da entrevista tem uma parte que o Luiz Melo fala de, apesar de muito do organograma ser extenso, e é uma linha de esteira de profissionais que cuida cada um de um departamento, as decisões são tomadas rápidas. Ele informou que teve um problema, esse problema, ele teve uma reunião com o Don Dressfield, o Don Dressfield retornou o problema pro jurídico do Vasco, que é a Gisele Cabreira. A Gisele Cabreira resolveu e encaminhou já para o financeiro do Vasco, que quem cuida é o Lúcio Barbosa. Então, de 10 da noite a 10 da manhã, apesar de todo esse processo, o problema já estava resolvido. Tudo com profissionais de alto gabarito e profissionais de mercado. Chega daquela cabide de emprego, de cabide político, você monta um grupo, cada um promete um cargo para alguém. Muitas das vezes são collabs e junções que são feitas por interesse político, porque um faz parte de um grupo que tem contato com outro grupo, e somar esses grupos tem 200 votos para uma eleição, então você deixa muitas das vezes de lado o critério técnico para dar detrimento ao critério político, e isso é um inferno, e o Luiz Melo lá no começo explica como era difícil tomar decisão no Vasco, porque era um clube estritamente político, e cada área do clube tinha uma pessoa que se reportava a ele, e cada um com seus interesses. Beleza? Então é isso, galera. Espero ter te elucidado um pouco nesse vídeo aqui. Estou fazendo muito comentário sobre tópico por tópico para vocês entenderem um pouco. Eu sei que o torcedor e você que está em casa, no grosso, tá nem aí para a estrutura, para contratar diretor jurídico, financeiro, quer montar time, gritar campeão, fazer gol, mas a bola entrar lá na casinha é o último passo. Para a bola entrar, para o jogador de peso chegar, tem toda uma estrutura que funciona por trás. O jogador é só a linha final. E estamos agora há 8 meses ininterruptamente sem salários atrasados. Todo mês está lá, pinga o dinheiro na conta, premiação em dia. Há quanto tempo vocês não veem eu trazendo aqui boas notícias? Vasco paga de salário de jogadores, funcionários, mas ainda está atrasado 1 mês, 2 meses, expectativa não sei. Acabou, nunca mais falei de pagamento de salário. Nem assim, ó, pagou, tá em dia, mas pagou. Não, não precisa, porque rigorosamente, todo quinto dia útil do mês, pimba, o dinheiro pinga lá. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E o próximo vídeo eu vou trazer informações importantes e algumas análises também para vocês entenderem. É fundamental vocês entenderem esse processo e essa revolução que o Vasco vai passar. O Vasco vai voltar a ser um clube de ponta no futebol brasileiro, mas não é um disjuntor que você, pum, vira uma chavinha e tudo acontece no passar de mágica. É um processo. Tem que construir o centro de treinamento, tem que contratar ótimos profissionais, você tem que começar a trazer jogadores, fazer uma espinha dorsal, entrosar esses caras, ganhar experiência, porque um clube para ser campeão de uma Libertadores é raro você montar um time, jogar e ganhar. O time que é campeão da Libertadores pode pegar o histórico. Ele participa recorrentemente da competição, ele pega a casca, vai avançando, os adversários passam a respeitar mais ele, e ele vai ganhando experiência na competição até chegar o momento de ganhar. Eu, por exemplo, sou de uma geração que o Flamengo era piada em Libertadores. Toda vez que o Flamengo ia para a Libertadores, ele era eliminado na fase de grupos. Era para o Leão do México, era para a Universidade de Chile. Quando avançou um pouquinho, que foi a América do México, tomaram aquela goleada dentro do Maracanã do Cabanhas. Então o Flamengo era historicamente um fazedor de vergonha e de vexame em Libertadores. Mas passaram já na gestão do Bandeira de Melo para frente do Landim, começar a disputar todo ano a competição, até eliminar esse fantasma das eliminações precoces em fase de grupo e começar a avançar de fase ao ponto de chegar a 3 finais recentes agora. Perder um título do Palmeiras, mas ganhar um título do River Plate e agora do Atlético Paranaense. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, vai, tamo junto. Valeu! Fui.